Pronto, agora nós estamos gravando. Um oi para todo mundo que está na sala e para quem vai assistir depois. Como sempre digo, vocês estão perdendo porque aqui é muito mais divertido. Como sempre, vamos começar com a nossa oração. Eu vou silenciar os microfones para a gente não ter interferência daqui para frente. E vou convidar todos vocês a baixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, para que a gente possa orar ao nosso Pai. Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Obrigada pela tua graça, pelo teu cuidado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por todos os milagres, por todas as transformações que tu já tens feito em todas nós que estamos aqui nessa jornada. Pai, nós te agradecemos pelo Natal abençoado que nós tivemos, nós te louvamos por tudo aquilo que tu ainda vais fazer, porque nós temos fé e nós cremos naquilo, não naquilo que nós vemos, mas naquilo que cremos na tua palavra. Senhor, eu te peço para que tu filtre todas as minhas palavras, para que elas cheguem no ouvido de cada uma, na medida, na palavra com que cada uma precisa receber hoje. Faz com que haja uma tradução, para que cada uma receba daquilo que veio aqui buscar de ti, Pai. Eu te agradeço, te louvo, tens liberdade nesse lugar para fazer o que tu quiseres dessa nossa reunião, desse nosso encontro. E em nome de Jesus, Pai, muito, muito, muito obrigada. Esteja conosco. Amém. Amém, gente. Chegamos à nossa 9ª semana. Senhor, como o tempo tem passado rápido. Cada semana tem alguns rostos diferentes, mas sempre tem as fiéis que estão aqui batendo ponto e caminhando, me ajudando em todas essas 9 semanas. Eu me lembro como se fosse ontem de como eu estava nervosa, cheia de expectativas para o nosso primeiro encontro e como isso foi mudando ao longo dos dias. É uma responsabilidade muito grande estar aqui e tentar mostrar para vocês as minhas vulnerabilidades, colocando na mesa temas que nos façam evoluir, sem que se crie uma falsa imagem de perfeição sobre a minha própria vida. Por outro lado, também é muito desafiador estar aqui em dias ruins, não porque seja ruim pelo fim em si mesmo, muito pelo contrário, porque eu, e sei que vocês também, sempre saímos daqui muito serenas, mas é desafiador escrever em dias complicados, conturbados, às vezes caóticos. Só que isso me faz entender e aprender também que o que nós fazemos aqui não é nem só sobre mim ou sobre você. É sobre ele, é por ele e é para ele. E hoje a gente vai falar sobre o coração receptivo de Maria. E eu gosto muito de começar as nossas reflexões com perguntas, porque as perguntas nos ajudam a caminhar e construir esses pensamentos. E a primeira pergunta que eu trago para a gente começar essa nossa reflexão hoje é: como Deus fala com você? Já me fizeram essa pergunta e eu mesma já me questionei muitas vezes. Como Deus realmente fala comigo? Será mesmo que o que eu ouço é a voz de Deus? Eu me vi confusa em tentar explicar para os outros como isso acontecia, mas sempre foi muito mais difícil explicar para mim. O que é isso que está acontecendo? Está mesmo acontecendo? Será que mais alguém escutou? Eu já contei para vocês que, humana que sou, costumo querer validar as respostas para ter certeza de que foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo. Mas isso vem melhorado ao longo dessas semanas porque tem ficado mais claro para mim como as coisas acontecem. E ainda assim, quando eu li esse trecho do livro, eu pensei comigo mesma: é isso. E eu vou ler para vocês. Comigo, ele fala através de um sinal inconfundível em meu coração.
Ele nunca falou comigo em voz alta, mas às vezes o pensamento colocado pelo Senhor na minha alma é tão vívido que só pode ser ele. Muitas vezes é apenas um pensamento ou uma ideia que flameja na minha mente e eu sei que vem do Senhor. Às vezes é um pensamento tão diferente de tudo que eu estava pensando, ou tão criativo que eu jamais seria capaz de imaginá-lo. E às vezes também é o oposto do que eu queria ouvir de Deus. Quando isso acontece e o pensamento está em conformidade com a Bíblia, sei que ouvi a voz de Deus de um modo inconfundível. E oro frequentemente para que eu possa ouvir a voz divina mais vezes e com maior clareza. Quando não consigo, sei que ele não parou de falar. Eu é que parei de ouvir. E é dessa forma que Deus fala comigo. Um calor no peito, uma inquietação, uma voz clara que às vezes eu chego a olhar para os lados para ter certeza de que não tem ninguém ali. Não é audível, mas há uma presença. Não é audível, mas não deixa dúvidas. Uma vez uma amiga me disse que tudo que vem de Deus traz paz. Mas será que essa é mesmo uma verdade absoluta? Porque às vezes também traz inquietação, traz repreensão, traz correção. Eu sei que há uma popularização da hipergraça que diz que Deus é amor, que Deus é bom, que nada de Deus é difícil, que Deus não repreende, que nada doloroso vem de Deus. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz claramente que Deus é um Pai amoroso e por seu amor ele corrigirá. Assim está escrito, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Esse é Deus, um Deus que por amar cuida, que por amar permite que nós não permite que nós sejamos sempre os mesmos. E se por um lado o Senhor é um Deus que cuida, por outro, o Senhor sabe como somos filhos difíceis e falhos. E lá em Ezequiel ele fala o seguinte: e eles vêm a ti como um povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como canção de amor, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. E quando eu li essa passagem, eu me lembrei de um cliente que, numa reunião muito grande e tensa, uma negociação muito difícil, disse a seguinte frase: contrato sem dinheiro é carta de amor. E em analogia, eu digo a vocês, filhos de Deus que não obedecem são apenas criaturas, não são filhos. A mesma Bíblia, o mesmo manual que nos diz que Deus é um pai que cuida e repreende, também nos diz que todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. E também diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão. Então nós devemos aceitar e aprender a aceitar a repreensão com amor. E eu sei que muitas vezes nós orgulhosamente dizemos que estamos abertos a receber críticas, mas em verdade ninguém gosta de crítica. A gente só recebe crítica de uma forma muito aberta e positiva, sem doer na alma, quando isso já está curado. Ou quando aquilo que está sendo criticado já vem passando pelo processo do reconhecer, já vem sido exposto à luz. Receber crítica, ser repreendido,
Não é gostoso, não é uma grande alegria, é desconfortável, muitas vezes dói. E quanto mais imaturos somos, mais vai doer. Quanto mais sombrio for o que estiver guardado e sendo criticado, mais vai doer. Nós somos rápidas em dizer que não somos perfeitas, mas quando nos apontam as falhas, nós ligamos o modo defensivo e começamos a apontar o dedo para quem está nos criticando, sem refletir sobre o que nos foi dito. Nós estamos aqui para tentar melhorar um pouco a cada dia. Se nós tivéssemos humildade para ouvir em silêncio aquilo que Deus nos fala, seja por voz audível, seja pelas pessoas, seja pela inquietação do Espírito Santo no peito e na alma, já seria um grande avanço. Nós somos ovelhas, e Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e ele as conhece, e elas o seguem. E assim é. Todas as revelações de Deus estarão seladas até serem abertas por nós através da obediência. As portas das promessas são abertas pela obediência. Deus não pode nos dar o céu enquanto nós não aprendermos a viver com a terra. Eu não posso ter uma Ferrari se eu não souber dirigir. Por isso, primeiro Deus ensina, Deus corrige com calma, com amor e com paciência que só Ele tem por nós. Jesus nunca para de falar, Deus nunca para de falar, o Espírito Santo nunca para de falar. Nós já aprendemos que até mesmo o silêncio de Deus é resposta, mas Ele nunca deixa de estar ali. Por isso, tenhamos muito cuidado, porque mais perigoso do que se afastar da presença de Deus é perder a consciência de que nós paramos de ouvi-lo. Mais perigoso do que se afastar de Deus, que é algo consciente para nós, é seguir em frente, caminhando, sem se dar conta de que nós desviamos do caminho do Senhor. Agora, pior do que tudo isso é desprezar a voz de Deus, especialmente quando nós dizemos que o amamos. O Senhor é um Pai amoroso e Ele vai fazer tudo o que for necessário, enquanto nós estivermos abertas e atentas a ouvir, para destruir tudo o que tiver de ruim dentro de nós. E eu não sei vocês, mas eu tenho muita coisa ruim para ser consertada. Mas eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sempre estará comigo nesse processo. Não recusemos a repreensão de Deus. Estejamos abertas para sermos corrigidas. No livro, a Joana diz que o maior temor dela é despertar daqui a 30 anos e perceber que ela não mudou, que ainda continua lutando contra os mesmos hábitos inúteis, as atitudes mesquinhas e escondendo os pecados cometidos. Como vai ser o nosso próximo ano? Quantas vezes a gente vai precisar viver a mesma situação com personagens repetidos para aprender o que Deus está tentando nos ensinar? Se nós não saímos de uma situação, é porque a gente ainda não aprendeu. Não seria mais fácil se nós estivéssemos dispostas a ouvir? Se nós agíssemos conforme o que ouvimos e se correspondêssemos à disciplina de Deus? Jesus já levou os nossos pecados. Nós não estamos mais lutando contra a necessidade ou o pedido de perdão. Nós estamos lutando contra nós mesmas, contra o nosso orgulho, contra a nossa prepotência, contra a nossa falta de humildade. Oremos ao Pai, para que Ele nos dê um coração puro. Senhor, renova em nós um espírito reto, corrige os nossos caminhos, nos coloca na vereda dos justos. Não permite que no próximo ano nós nos amoldemos, nos conformemos com as coisas desse mundo. Renova o nosso espírito. Nos transforma naquela mulher sábia e digna de Provérbios 31,
Uma mulher atenta, uma mulher que acorda cedo, uma mulher que cuida da família, que cuida da casa, que cuida dos filhos, uma mulher que só faz o bem e não o mal, uma mulher que coloca o seu marido nas maiores rodas, uma mulher provedora, uma mulher que sabe cuidar do seu dinheiro, uma mulher que ninguém tem um ai para falar sobre ela, uma mulher que a família a honra, a família a elogia, o marido a elogia. Peçamos a Deus que nos transforme nessa mulher. Jesus e Deus nos colocam em situações propícias para o ensino. Ele não quer apenas nos corrigir, ele quer nos fazer entender o nosso verdadeiro valor. Aprender ou não é uma escolha nossa. Nós somos donas do livre-arbítrio e apenas colheremos as consequências do nosso plantio. Às vezes leva anos, mas sempre chega. Será que a gente não consegue levar isso de uma maneira mais leve? Será que tudo precisa ser doloroso, precisa ser sofrível? Será que não é possível passar pela transformação sem o pesar? Doer sempre vai doer. Ou melhor, sempre vai ser desconfortável. Mas permanecer igual também é desconfortável. A vida é desconfortável. Se nós somos filhas do rei, nós somos princesas. E nós precisamos internalizar o nosso verdadeiro valor, aprendendo a nos tratar como as princesas que somos. Porque quando nós passamos a cuidar da gente da forma como nós merecemos, nós paramos de permitir que qualquer outra pessoa nos trate de uma forma diferente. Como vai ser o nosso 2025? A gente está no penúltimo dia do ano, mas se for tudo igual, na quarta, quinta-feira, não vai mudar nada. Vai passar janeiro, a gente vai esperar o carnaval e não, depois do carnaval a vida começa. E aí chega o carnaval e não, mas ainda tem a Páscoa. E passa a Páscoa e a gente tá na metade do ano e meu Deus, e as minhas metas, o que que eu fiz? O que que eu tirei do papel? Não, deixa eu rever, eu vou rever aqui e vou começar a fazer diferente. Não. As coisas precisam mudar hoje. A gente precisa ser fiel àquilo que a gente se propõe a fazer. Nada vai ser diferente se nós formos iguais e fizermos as mesmas coisas. Não adianta uma lista imensa, uma agenda cheia, muitos planos, se a gente não estiver disposta a, com maturidade, pagar os preços para viver a vida extraordinária que nós queremos viver. Já falamos na semana passada, é justo que muito custe o que muito vale. Planejar é diferente de fazer planos. Planos são aquelas coisas que a gente coloca no papel. Eles não vão se realizar se nós não tivermos ação. Deus não vai fazer nada que possa ser delegado a gente. Ele vai continuar nos colocando nas mesmas situações com personagens diferentes, nos mandando fazer devagar e mesmo sem jeito o que ele pode fazer com perfeição e num piscar de olhos, até que a gente esteja apto a ir para o próximo nível. Essa é a nossa parte. Ele não vai fazer, ele vai esperar que a gente aprenda com paciência a obedecer e a agir. E agir a partir da repreensão de Deus também faz parte da nossa parte. Então que a gente peça ao Senhor o discernimento necessário para fazer as coisas diferentes, para receber com amor e com repreensão aquilo que Ele tem para nos ensinar. Que a gente peça para ter um coração aberto e disposto a evoluir. De novo,
não vai ser diferente se nós formos iguais. Jesus está tentando nos ensinar o nosso valor. O que mais precisa? Será que a gente precisa continuar se debatendo e se desvalorizando, aceitando e nos colocando em situações que não nos deixam enxergar o nosso valor, que não nos deixam viver a vida perfeita, agradável, da forma como Deus nos fez para ser? A nossa história está pronta, está só aguardando a nossa obediência. Eu oro ao Pai para que Ele nos dê um coração puro, para que Ele corrija os nossos caminhos, para que Ele não permita que no próximo ano a gente permaneça igual, porque a zona de conforto não tem nada de conforto, ela é muito desconfortável e o preço dela é muito alto. Então, nesse penúltimo dia do ano, eu novamente convido a vocês que não fizeram os seus projetos, que não colocaram os seus projetos no papel, para que coloquem, para que a gente possa se aproximar um pouquinho mais, caminhar todos os dias um pouquinho mais, rumo à vida abundante que Deus tem guardada pra gente. Se a gente continua na mesma situação, é porque ainda tem coisa para aprender. Então a gente precisa fazer diferente para poder sair dela. E para a gente continuar e abrir aqui a nossa roda de conversas, eu vou encerrar essa gravação. E vou deixar o convite para quem não esteve conosco hoje, para que esteja na próxima semana.